realizou-se a Assembleia de Freguesia de Além-Rio do mês de abril. Uma Assembleia que trouxe à discussão 11 pontos, onde o principal ponto foi a prestação de contas de 2021 e se verificou um consenso entre todos os partidos. Qual é o balanço que faz desta Assembleia e que assunto quer destacar? O balanço que eu faço é positivo dentro do possível. Nesta Assembleia tínhamos duas propostas para apreciação e votação na Assembleia pela parte do Bloco de Esquerda, que era a proposta de instalação de caixas multibanco em todas as freguesias. Vai ser instalado um bunker em Areias, mas era importante ter em todas as freguesias, é algo que a população reivindica. O que nos é dito da parte do Executivo é que não é possível porque quem está responsável por isso são as agências bancárias e nós não temos responsabilidade disso. É lamentável, não é? A outra proposta foi a transmissão online destas assembleias, que era uma forma de aproximar a população das assembleias, da vida política da União de Freguesias, devido a legalidades de proteção de dados e tudo mais. Essa proposta foi retirada, nem sequer foi feita a votação, foi retirada porque não pode ser, também é lamentável, não é? Propus no período antes da ordem do dia um voto de saudação ao 25 de Abril, acho que é muito importante. Temos tantas pessoas nesta freguesia que viveram durante essa época, uma união de freguesias muito envelhecida. Temos muitas pessoas que experienciaram a ditadura em Portugal e é muito importante relembrar isso e honrar aquilo que são os valores de Abril. Foi votado por maioria, foi aprovado por maioria e ainda bem, espero que assim se mantenha. Na minha votação foi para celebrar a deste ano, mas também nos próximos 5 anos, nestes 5 anos de 2022 e 2026, que celebra-se o 50º aniversário, e acho que é fundamental, é muito importante. É importante que a Junta de Freguesia tenha este tipo de atitudes e se faça ouvir e que exponha a sua posição face a estes assuntos importantes. Outra coisa que eu propus no período antes da ordem do dia foi que exista 2 períodos de intervenção do público nas assembleias. Novamente, acho que para o Bloco de Esquerda, para mim, acho que é muito importante a população estar próxima dessas assembleias, estar próxima da vida política. Existe completamente uma diferença e uma distância entre o que é a população e o que é a política, e a proposta foi nesse sentido. Atualmente existe um período de intervenção do público no final da ordem do dia. O que eu propus foi que existisse, que mantivesse no final da ordem do dia, mas também antes da ordem do dia. Assim, qualquer pessoa que viesse assistir, primeiro não precisava de assistir à sessão toda, se assim não conseguisse, e podia intervir na mesma, e depois não teria que esperar até tão tarde, porque muitas vezes é durante a semana, muitas vezes acaba tarde, as pessoas têm a sua vida, não é? Não é fácil vir aqui e assistir aqui a uma sessão de, às vezes, várias horas, para poder intervir no final. Antes de mais, obrigado pela presença. Sim, mais uma Assembleia de Freguesia. 2 pontos que quero deixar bem claro. Que não foi aprovada a nossa proposta para os transportes gratuitos durante 1 ano, ok? Isto vem de porquê? Na altura do Natal, durante 1 mês, mais ou menos, houve transporte gratuito das freguesias para a Roda Gigante. E nós achamos por bem apresentar uma proposta para, pelo menos até o final do ano, a população ter o transporte gratuito daqui das freguesias até ao centro da cidade, e não foi aprovado, lamentavelmente. O segundo ponto, uma proposta que trouxemos hoje, não foi debatida nem foi a aprovação hoje, será na próxima. Também já pedimos aqui alguma modificação neste sentido,
vamos começar a enviar a proposta mais cedo para poder ser debatida no dia da Assembleia, que é referente a perceber e criar uma comissão entre os partidos eleitos na Assembleia de Freguesia para sabermos as pessoas que têm mais carência. Okay? Vivemos 2 anos de uma pandemia, estamos numa guerra que nos está a provocar o aumento dos bens alimentares, o aumento dos combustíveis, o aumento dos gastos diários, e temos que perceber quem são aquelas pessoas que precisam e encaminhá-las para as várias instituições do Conselho que estão preparadas para ajudar. Sabemos que a Câmara Municipal faz isso, mas nós, como freguesia, como eleitos pelos cidadãos, temos que estar ao lado deles e perceber isso e ajudá-los em tudo que nós conseguimos. Muito boa noite a todos. Antes de mais, eu queria destacar a forma como tem sido exemplar o funcionamento da Assembleia de Freguesia, por todos os elementos que fazem parte da Assembleia de Freguesia. No caso concreto, não só os eleitos por parte do Partido Socialista, como do Bloco de Esquerda e assim como do PPD-PST. E realmente tudo isso significa ao máximo ou neste caso concreto, a Assembleia de Freguesia. Hoje a reunião em concreto, o ponto principal é o ponto de aprovação de contas e como puderam assistir, esse mesmo foi aprovado por unanimidade. Isto para dizer que do nosso lado, e sendo a conta de gerência reportando-se ao ano 2021, o ano em que tivemos eleições autárquicas, houve sempre um cuidado e que existe sempre, mas nesse ano poderíamos ter a tentação de poder fazer mais obras por fazer para ir de encontro àquilo que seria o populismo, para ir de encontro à população e fazer com que realmente a população pudesse votar mais na nossa lista. Isto para dizer que não tivemos essa tentação, temos sim o cuidado de investir naquilo que nós achamos que são as nossas opções e aquilo que nós apresentámos ao nível do nosso programa eleitoral no mandato anterior e que este mandato iremos continuar a dar continuidade àquilo que apresentámos nas eleições autárquicas. Há sempre muita atenção ao nível da despesa e, como vocês puderam perceber aqui, naquilo que foi dito pelas intervenções, tivemos uma contenção ao nível da despesa e encaminhando essa contenção, ou ao fim e ao cabo, aquilo que nós conseguimos poupar e investir na União de Freguesias, em obras. Mas também dizer-vos que passámos com um saldo de gerência bastante acima daquilo que é o normal, cerca de 23 mil euros, isto para dizer que nós queríamos ter feito a obra que eu anunciei aqui, que está em execução, que é ali um bunker, ali no Parque Pinto Leite, e do qual nós tínhamos a pretensão de fazer essa mesma obra o ano passado, não a conseguimos fazer e por isso o saldo que passou a ser bastante superior àquilo que é o normal. Nós tomamos dizer que nós temos que não ter dívidas, pagamos a média de prazo do nosso pagamento é de uma semana e meia, isto para dizer-vos que tentamos com isso envolver e todas as aquisições de serviços e bens tentámos adquirir aqui na União de Freguesias. Isto para dizer-vos que se nós conseguirmos pagar de uma forma mais rápida e que tem sido prática corrente deste Executivo, com certeza vai dar origem a que o comércio local aqui da União de Freguesias também possa se desenvolver de uma forma mais sustentada e acima de tudo, mais confiante. Pronto, e tem sido prática nossa executar as coisas nessa perspectiva. Dizer que, para além da aprovação do relatório de contas ou da conta de gerência relativamente ao ano 2021, também dizer que é importante que a participação, ao fim e ao cabo, dos outros partidos é ativa e isso faz com que realmente engrandeça também aqui as Assembleias de Freguesia. É importante isso, não só por parte dos partidos da oposição, como também por parte dos eleitos do Partido Socialista.